Quando a gente contrapõe, coloca de frente a vida dos santos e das santas de Deus, a gente pode até considerá-los loucos, tamanho absurdo da escolha que alguns deles fizeram para experimentar a vida em Cristo. A sua experiência de fé, muitos que vivem o martírio, fazem com que nós olhemos para a nossa vida de fé com vergonha e muitas vezes nos sintamos envergonhados perante a humanidade, a espiritualidade, a fé e a resposta ao seguimento que esses santos e santas deram. Num mundo em que a gente busca tantas coisas materiais, num mundo quando somos obrigados a associar a felicidade da vida ao ter, Clara continua a nos apontar Assis, a experiência de Francisco, a experiência do despojamento, inclusive dela, para viver a integralidade do Evangelho. Nós vivemos um mês vocacional e é muito importante que a gente reflita a vocação como uma grande chave para um abandono dos nossos desejos e o assumir o desejo de Deus. Esse contraponto é necessário diariamente. Na vida, ele pode ser também aplicado não só por aqueles que são chamados a uma dedicação integral no serviço ao Evangelho, na vida religiosa ou na vida missionária. Porque cada um de nós é chamado a abandonar um pouco de si e um pouco do que tem diariamente para assumir a eternidade, para assumir o seguimento de Jesus com mais verdade. A gente, por exemplo, está vivendo um tempo de pandemia, um tempo onde muitos perdem o emprego, um tempo onde os mais ricos ficam mais ricos e os mais pobres ficam mais pobres. E de um modo geral, o acúmulo do dinheiro vai sempre para aqueles que têm mais dinheiro, enquanto os mais pobres, eu repito, ficam mais pobres. Talvez seria de novo um tempo para resgatarmos a experiência de Assis, de Francisco, de Clara, aliás, como o Papa Francisco faria nesse ano, ao refletir lá em Assis uma economia, um modelo de economia. Tudo que está no mundo pertence a todos. Claro, o direito à propriedade privada é garantido, mas a riqueza gerada pelo mundo poderia ser melhor distribuída quando os pobres deveriam pagar menos impostos e os ricos, mais providos de força, deveriam também assumir a conta pelo prejuízo dos mais pequenos e dos mais fracos. Até quando a gente vai admitir um mundo que prima diferente do coração de Jesus, diferente da experiência de Clara, diferente da experiência de Francisco? E para se fazer isso, é muito fácil. É só aumentar os impostos de quem ganha mais e diminuir os impostos de quem ganha menos. Contudo, num mundo injusto, como a gente vive, em que os nossos representantes lá estão por causa do lobby dos ricos e dos fortes, os pobres, inclusive no Brasil, são muito mais taxados, recebem e pagam muito mais impostos do que os bilionários que aqui existem. Enquanto de fato houver mais casas para poucos, mais riqueza para poucos, o reino de Deus não acontecerá plenamente. E a eternidade ficará condicionada inclusive para nós, que tendo consciência dessa verdade, nada agimos como Francisco e como Clara, qual celebramos hoje, para diminuir a dor dos que mais sofrem,
para votar de fato naqueles que privilegiam os mais sofridos e para, sim, uma proposta concreta, taxar com mais força os bilionários e onerar menos o pobre que produz, que trabalha e que muitas vezes, por falta de trabalho, não consegue levar o pão com dignidade aos seus. Pensemos, isso não é ideologia, nem tampouco uma escolha. Isso é a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, que está sendo construída desde Leão XIII, final do século XIX, e que ainda continua a nos questionar: quem somos nós diante das injustiças que existem no mundo?